Como conseguir uma decisão rápida no seu processo, 3 dias, uma semana ou às vezes até em 24 horas. Saiba que a lei tem uma ferramenta que se destina justamente para isso. Por quê? Nós sabemos que o processo demora, tem-se aí que em média mais ou menos 4 anos e meio, mas em muitos casos você não pode aguardar essa demora, esses 4 anos, para ter uma resposta da justiça. E é por isso que o Código de Processo Civil, no seu artigo 294 em diante, institui a tutela provisória. Vamos entender melhor isso aqui tanto para você que tem processo e quer aplicar nele, como você que está estudando direito para ir bem nas suas provas e entender melhor quando você for atuar o que você deve fazer. Tutela provisória é o gênero, né? É o genérico ali, da qual nós temos 2 espécies dela, que é a tutela de urgência e a de evidência. Eu vou abordar nesse vídeo a tutela de urgência, que é a mais comum, a mais utilizada. Vamos ter a parte 2, que aí eu vou tratar de evidência e o que faltou sobre esse assunto de hoje. Na tutela de urgência, sempre você vai poder pedir ela de forma cautelar ou antecipada, beleza? Tem diferença. Depois eu explico essa natureza também. E a tutela de urgência ela pode ser concedida tanto quando você entra com a petição inicial, e aí você já pede ela junto com a petição inicial, como também de forma incidental, que significa o quê? Significa que o processo já está andando, ou já tem até mesmo um recurso, só que surgiu a necessidade dessa tutela e você fez esse pedido no meio do processo durante seu andamento. Também pode ser conhecido esse pedido. E o que é analisado de elemento, ou seja, o que o juiz olha, a justiça olha de requisito para definir uma tutela de urgência ou não? São 2 elementos, que é a probabilidade do direito e o risco de dano. Probabilidade do direito, o próprio nome já indica que o que você está pedindo para o juiz, para a justiça, tem que ter um direito provável ali no final das contas, né? Vai ter que existir realmente o direito que você está falando. Não pode ser uma inovação, uma coisa que você está inventando. Só que não basta só isso, porque geralmente os advogados sempre vão fazer o pedido, ou você mesmo atuando em causa própria, você vai fazer baseado na lei, né? O que está dizendo a probabilidade do direito é o fundamento legal mais as provas desde logo. Então, geralmente, você já tem que demonstrar provas que falam, olha, com esses fatos, o que a lei diz e essas provas realmente tem uma probabilidade dele ganhar esse processo. Tem a chance disso ser concreto, tem a probabilidade do direito ser declarado, ser decretado, acontecer. E é analisando esse primeiro elemento que a tutela pode ir certo. Risco de dano. Risco de dano, você pode imaginar um risco de dano na demora mesmo, que você vai ter um prejuízo de forma irreparável, ou então um risco de dano ao resultado útil do processo. Todo processo tem uma utilidade, tem uma finalidade. Vamos supor que você tenha entrado com uma ação de despejo para retirar aquela pessoa lá da sua casa, você poder alugar e ganhar aluguel. Bom, se isso aí não acontece em 15 anos, o processo não tem mais utilidade, concorda? Ele deixa de ser útil, você podia não ter feito a pessoa ficado lá ou você ter tomado outras medidas que não são legais. Então, o Estado, ele quer garantir que um processo tenha um resultado útil, que você atinja aquele objetivo vivo, de forma que aquela sentença vai ter uma satisfação real. Essa é uma busca verdadeira do judiciário, tá? Muitas vezes não acontece, eu sei que você pode até deixar aqui nos comentários que não aconteceu no seu caso, ou que você já presenciou, e é verdade, porque sempre tem as falhas, do contrário, não teria essa busca de melhora. Isso daí você também vai ter que comprovar com provas, tá? Provas documentais, o próprio raciocínio lógico. E também, claro, pode ser testemunha, né? Você pode pedir uma audiência antecipada para o juiz ouvir essa testemunha ali correndo, mesmo que o contraditório fique prejudicado, para ele ver que tem um prejuízo. Geralmente esse prejuízo está sim ligado à vida, dano material que liga a sua subsistência, né? Salário, esse tipo de situação. Então esses 2 elementos são considerados. Esses 2 elementos estão na lei. Entretanto, tem um outro que não é um elemento, mas todo juiz vê. Todos os magistrados e o Poder Judiciário vai sempre analisar isso daqui, que é para ver se essa tutela é reversível. Exatamente, digamos que ele defira o que você pediu, só que o que vai acontecer contra aquela pessoa que você fez o pedido, a finalidade, não dá para reverter mais. É uma coisa que bateu e não tem mais volta. E depois, aquela pessoa que você está processando comprova que ela estava certa. E aí a tutela não tinha mais reversão. Ele causou um prejuízo irreparável para aquela pessoa. Então, mesmo que não seja um elemento, você sempre tem que argumentar que o que você está pedindo, ele não é
irreversível, ele não é irreparável. Vai ter uma forma de consertar caso essa decisão, caso o seu direito não venha se confirmar no final. Só aqui você entendeu o porquê que é uma exceção a utilização da tutela de urgência, dessa tutela provisória. Você já deve ter entendido, por isso que a maioria dos casos termina realmente com sentença, porque você vai ter que demonstrar elementos fortes disso que eu estou falando para que você convença o juiz desse deferimento. Lembrando, essa tutela pode ser pedida antes mesmo de você entrar com a ação. E como que isso funciona? Muito comum em casos contra convênios médicos. Digamos que você tem um cliente ou o seu familiar está doente, o convênio médico está negando o atendimento para ele, negando a internação, falando que não tem urgência. Sabemos que a urgência existe, ela inclusive supre a necessidade de carência, mas esse convênio é espertão, está dizendo que não tem urgência, que não tem carência, não quer fazer o atendimento. Você pode entrar com uma tutela de urgência antecipada ao processo em si, só demonstrando esses elementos para o juiz e falando, olha, eu preciso que Vossa Excelência garanta o atendimento dele, senão ele vai morrer. Depois eu faço um aditamento, eu emendo o meu processo e aí eu entro com a ação final pedindo tudo o que eu quero, para você entender como que existe na prática isso daí e basicamente como é utilizado geralmente nesses casos graves, como nós estamos abordando aqui. Esse é um mecanismo extremamente utilizado em processos que envolvem guarda, pensão alimentícia, risco de vida, como eu acabei de explicar, de convênio médico, ou também de obrigações de fazer. Mas o que é uma obrigação de fazer? É quando alguém tinha que fazer algum trabalho e ele não fez aquilo, descumpre de forma absurda e aquilo vai te trazer um prejuízo. Quer localizar isso com um exemplo claro? Digamos que você tenha contratado uma banda de música para o seu casamento. E aí está chegando o dia do seu casamento e essa banda não aparece, eles somem, não dão mais notícia. Então você tem um risco claro de sofrer um dano irreparável se no dia não tiver uma banda lá. O juiz pode dar uma tutela de urgência para obrigar que eles cumpram isso ou devolvam o dinheiro sob pena de multa diária. Lembrando que a lei coloca que o juiz pode colocar o que ele deseja, vamos colocar dessa forma, né? Ele pode atribuir o que é necessário para que essa tutela tenha efetividade. Logo, ele pode aplicar multa diária, coloca um teto na multa, ele pode colocar condições substitutivas, porque a lei quer que o juiz garanta essa aplicação. Essa, basicamente, é a tutela de urgência que você vai utilizar muito sendo advogado, toda vez que estiver diante de uma urgência. Lembrando, pode ser utilizada em apelação, agravo de instrumento. Vamos supor que o juiz deu uma tutela de urgência contra você e você precisa fazer um agravo de instrumento. Lá naquele agravo você pode pedir uma tutela recursal com esses mesmos fundamentos para suspender, por exemplo, os efeitos da decisão daquele juiz de primeiro grau até que o seu agravo seja julgado. Isso é amplamente utilizado. Os tribunais, às vezes, quando verifica que realmente se continuar aquela decisão até fazer o contraditório é prejudicial, vai deferir. Ponto extremamente importante se você chegou até aqui. Vamos entender que o juiz negou a sua tutela de urgência. Você até fez o agravo e foi negado. Significa que você perdeu a ação? De forma alguma. A tutela de urgência é de cognição sumária, de cognição liminar. Liminar quer dizer no limiar, no início do processo. Tá? Nós tínhamos antigamente o fumo boni iuris, né, em latim, e o periculo in mora, que era a fumaça do bom direito e o periculo da demora. A lei adaptou para esses elementos que eu acabei de explicar, lembrando que tem uma diferença. No fumus boni iuris, nós estamos falando de uma fumaça. Olha só, olha, aqui tem um elemento, tem um vulto do bom direito. Olha só como é muito amplo. É diferente da probabilidade do direito. Você vai ter que fazer um verdadeiro cotejo, certo? E demonstrar isso daí. Então, os requisitos do fumo boni iuris e periculo in mora, que também é muito utilizado nos processos de ordem penal, eles são elementos mais amplos, né? Você pode analisar ele com uma amplitude maior. Você vai falar, encaixa em mais situações diferentes da tutela de urgência, que está mais claro. Por isso que o Código de Processo Civil, lá de 2015, refinou esse instituto. Voltando, não quer dizer de forma alguma que o juiz vai te dar improcedência da ação. Longe disso, você pode ganhar a ação tranquilamente. E na sentença ele pode confirmar a tutela de urgência. Digamos que ele deu essa tutela de urgência, aí ele dá a sentença e ele confirma ela. E qual a importância disso? A importância disso está estritamente ligada a efeitos suspensivos que um recurso de apelação tem ou não. Então, um recurso de apelação, ele impede que uma sentença seja executada.
Só que, dependendo dos incisos, o efeito suspensivo não se aplica, então aquela sentença pode ser executada desde logo, ainda que outra parte tenha recorrido. Eu vou abordar isso em outro vídeo, mas eu quero ouvir a sua opinião, vou abordar o restante desse assunto também na parte 2. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você viu que o tema é muito interessante e importante, e você já viu, tanto teoricamente como na prática, como que você consegue aplicar isso. O importante é que nós vamos nos ver no próximo vídeo.